Boa noite, meus amados irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Irmãos, nessa noite nós vamos fazer uma breve reflexão falando sobre a nossa união com Cristo. Para isso, escolhi o texto bíblico de Romanos, capítulo 6, do versículo de 1 a 14. Eu vou fazer a leitura na versão Nova Almeida atualizada, mas os irmãos fiquem à vontade para acompanhar a leitura na versão que você tiver da sua Bíblia, tá? Diz assim a palavra do Senhor: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus, glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando a viver para Deus. Assim também você considere-se morto para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar? Santo e amado Deus, estamos aqui diante da Tua Palavra e nós já ouvimos a Tua voz de várias maneiras aqui, Senhor, e glorificamos o Teu nome por isso. Mas nesse momento temos a convicção que o Senhor fala conosco por meio da exposição da Sua mensagem. E é no nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Irmãos, nós somos unidos com Cristo. O apóstolo, nesse capítulo 6, ele apresenta um versículo que para nós soa até que um pouco estranho. Que ele faz uma pergunta que, claro que sonoramente a resposta é não, mas uma pergunta que é interessante. Que será que se nós continuarmos em nossos pecados, a graça de Deus aumenta ainda mais? Alguns eruditos e estudiosos vão dizer que essa frase, nesse capítulo do apóstolo Paulo, de repente pode ter sido dita pelo mau entendimento de um outro versículo no capítulo 5, que é o versículo 20, que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E de maneira que nós somos esclarecidos pelo apóstolo através dos ensinamentos
que na verdade nós devemos lutar contra o pecado. E para mostrar essa realidade e sobre a novidade de vida que tenhamos que ter, que precisamos ter em Cristo, ele usa a explicação sobre o significado do próprio batismo. E nós vemos isto nos versículos 3 e 4 desse versículo, onde o apóstolo explica que nós precisamos nos identificar com a morte e com a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando nós pensamos nesse tema, nossa união com Cristo, nós temos que entender e perceber que esse tema está intrinsecamente relacionado com a morte de Jesus e a sua ressurreição. E qual a nossa relação com isso? Às vezes nós pensamos que a nossa união com Cristo está baseado na simpatia, em outros interesses, mas é em algo mais profundo. Está sim diretamente relacionado com o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, e que lembraremos por meio da celebração da ceia. E de que maneira e quais as implicações desses sacrifícios representam na nossa vida e na nossa união com o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. No tópico 1, ele fala sobre a libertação do poder do pecado. A nossa união com Cristo nos dá essa garantia e essa liberdade do poder do pecado. Porque o homem natural, ou nós, éramos dirigidos pelo pecado. O pecado conduz a vida, a existência daquelas pessoas que não têm um conhecimento e não tiveram um encontro com Jesus. E por isso não desfrutam dessa liberdade do poder do pecado. Nós vemos em textos bíblicos em que isso fica claro. Inclusive no próprio texto, um dos textos mais lindos que falam do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, do profeta Isaías, capítulo 55, no versículo 6, ele diz que nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu caminho, como ovelhas que não têm pastor, entregues à nossa própria sorte, porque vivíamos e éramos dirigidos pelo pecado. O apóstolo Pedro, ele também faz uma menção a esse texto, quando na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 25, ele diz: porque antigamente éramos como ovelhas desgarradas, mas agora temos voltados para o pastor e bispo das nossas almas. Então ele usa a referência daquele texto de Isaías e falava: de fato nós andávamos desgarrados, mas hoje nós temos um pastor das nossas almas, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Também é importante destacar que todo aquele que não é liberto do pecado, portanto ele ainda vive sobre a direção do pecado, ele é escravo do pecado e acaba tendo uma vida fora dos padrões de Deus. E aquele que é dirigido pelo pecado e é escravo do pecado é alguém que não tem um conhecimento e que muitas vezes não tem a menor noção que a vida dele e o andar e a sua maneira de portar está totalmente relacionada a uma escravidão. Porque as pessoas que estão lá fora, que não têm o conhecimento de Cristo, eles têm uma ideia de liberdade diferente da nossa. Na verdade, eles acham que são livres, mas são escravos.
E aqui nós vemos nas Escrituras Sagradas que nós somos escravizados de uma tal maneira, ou pelo menos aquele que não tem um conhecimento do Senhor, de uma tal maneira que isto contamina o seu coração. Em Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23, diz que dentro do coração do homem procede todos os desígnios malignos, como a prostituição, o furto, os homicídios, o adultério, a avareza, malícias, o dolo, lascívia, inveja, blasfêmias, soberba, loucura. Fiquei até sem ar. Dentre outras coisas, tudo isso contamina o nosso coração. Isso é consequência de uma vida que é dirigida e guiada pelo pecado. Mas, meus irmãos, a partir do momento em que nós conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, essa situação muda. Porque até aí nós somos tidos como inimigos de Deus, porque nós andamos contrário à vontade do Senhor, em um caminho em que o pecado nos conduz e nos leva. Isso nós encontramos em Romanos capítulo 5, versículo 10, que diz que nós éramos inimigos do Senhor, mas fomos reconciliados por meio da morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido nós reconciliados, seremos salvos por sua vinda. Então, no primeiro momento, nós éramos considerados inimigos. E por quê? Porque éramos dominados, dirigidos e escravizados pelos pecados. Mas por meio da reconciliação, mediante a morte do seu Filho, agora nós somos salvos pela sua vida. E aqui é o próximo tópico, a própria morte de Jesus. A morte de Jesus na cruz do Calvário é o que nos possibilita a viver uma vida de reconciliação com Deus. E quando nós ouvimos aqui o momento missionário, e aqui essa peça que os meninos apresentaram, nós não podemos esquecer, irmãos, que a nossa vida não é restringida aqui nessas quatro paredes, e que essa reconciliação com Deus, ela não alcançou a todas as pessoas. E quando nós falamos isso, nós temos que entender que existem muitas pessoas que precisam crer em Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele é suficiente, sim, para a nossa salvação. Entretanto, há necessidade de um posicionamento do ser humano. Um dos textos mais conhecidos nas Escrituras Sagradas deixam isso claro. E eu costumo mencionar que é João 3,16, que ele fala da maneira que Deus amou o mundo, de tal maneira, e aqui é sempre importante nós ressaltarmos que o mundo, aqui são as pessoas, o ser humano. E por isso ele deu o seu Filho. Mas ele dá o seu Filho, apesar de ser suficiente, ele ainda tem a dependência de uma resposta positiva, minha e sua, porque ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Há necessidade de que pessoas tenham essa mesma fé e essa mesma crença em Jesus. Portanto, Jesus morreu na cruz, sim, e a sua morte não foi por incapacidade dele de se livrar daquela situação da cruz, como alguns alegaram, como ele foi blasfemado no meio da crucificação. Desça daí, salve-se a si mesmo. Mas ele morreu na cruz porque ele decidiu se entregar ao nosso favor, porque este é o plano de Deus.
Isso mostra como a nossa união com Cristo está diretamente relacionada à sua morte. Mas não é apenas isso. Temos a identificação com Cristo também. Nós somos identificados e unidos a Cristo por meio não apenas da sua morte, como também da sua ressurreição. O texto que nós lemos, ele diz, semelhante à morte, a ressurreição também demonstra toda a união que nós temos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Às vezes a ressurreição do nosso Senhor, ela não recebe a importância que de fato lhe é devida. Por isso que na última Páscoa, nós tivemos um culto aqui pela manhã, e eu fiz um sermão cujo o título é exatamente esse: a importância da ressurreição. Irmãos, sem a ressurreição de Jesus Cristo, não existiria cristianismo, nem tampouco essa nossa união, que é o tema da mensagem de hoje, entre nós e Ele. Porque a ressurreição de Cristo é o que faz diferença e sentido para o cristianismo. Porque morrer, todo mundo morre, né? De fato, não há um mérito em simplesmente morrer por morrer. Obviamente que a morte de Jesus teve a sua particularidade, as profecias e outras questões, mas não é esse o ponto. O ponto é que a ressurreição de Cristo diferencia Ele e mostra que de fato foi o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sacrificial, aquele que morreu para nos salvar. E essa união por meio da morte de Jesus Cristo, nós vemos destacado também no livro do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, ele diz que Jesus é a primícia dos que já dormem. Mas a primícia dos que já dormem não é porque é aquele que dormiu primeiro, mas é porque é aquele que primeiro ressuscitou. Aí só para não gerar uma confusão na cabeça dos irmãos, porque de repente alguém vai pensar: mas pastor, teve outras ressurreições mesmo, o Senhor Jesus mesmo fez a ressurreição. De fato, mas todos aqueles que ressuscitaram, retornaram a morrer. Jesus é a primícia dos que dormem, porque Ele foi o primeiro que ressuscitou com um corpo transformado, um corpo eterno, um corpo que não morrerá novamente. Portanto, o que diz o capítulo 15 de 1 Coríntios é que Cristo venceu a morte, e isso está diretamente relacionado com a nossa união com Ele, porque por meio da sua ressurreição, nós temos a esperança de que naquele dia, nós também venceremos a morte, porque seremos ressuscitados com o nosso Senhor, e viveremos com Ele para sempre. Então o que esse texto diz sobre a importância de nós lutarmos com o pecado e de mostrar toda essa conexão, inclusive com o batismo? O símbolo do batismo deixa isso bem claro. E nós temos alguns meninos que nós estamos preparando aqui para o batismo. Eles não estão hoje porque um não vem, outro fica com vergonha e não vem também. Então eu já sei que eles fazem mais ou menos isso. Com exceção da Larissa, os demais não estão. E aí, é exatamente esse símbolo. Na imersão, no momento que a água cobre a pessoa que está sendo batizada, ela simboliza e significa alguém que morreu. E quando nós levantamos, o significado é de uma nova criatura, de um novo ser. Porque, na verdade, todos nós nascemos mortos, né? É uma frase estranha, confusa, mas é a realidade. Por conta do pecado, nós nascemos mortos, mas mortos espiritualmente.
Então existe a necessidade de cada um nascer de novo. Foi o que Jesus estava tentando explicar para Nicodemos, em João capítulo 3. E Nicodemos, bom mestre, então, né? Tentando fazer aquela média, né, tal. Aí Jesus fala, então, você precisa nascer de novo, sem muito rodeio, né? E aí ele tenta dar uma de bobão, pelo menos é o meu pensamento. Mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? E aí o Senhor responde para ele, nascer da água e do Espírito. Então, de fato, irmãos, existe a necessidade de um novo nascimento, mas um nascimento espiritual, que é representado por esse ato do batismo. E através desse novo nascimento, há uma nova vida em Cristo, que é revelada por meio de todo esse entendimento, que a nossa união com o nosso Cristo e o nosso Senhor. É um versículo que nós gostamos muito, em 2 Coríntios 5,17. Eu vou dizer a primeira palavra e os irmãos vão dizer de cor o restante, que eu sei que vai dar certo. Esse vai dar. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis tudo se fez novo. E essa nova vida, essa nova criatura, está então diretamente associada a entendermos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e como isso impacta nas nossas vidas e nas nossas decisões diárias. Então nós estamos diante de uma nova natureza. Essa natureza do novo homem é uma natureza que ela só é possível por meio da graça recebida de Deus. Porque com essa graça, aquela nova criatura que foi transformada, ela consegue fazer aquilo que o Senhor espera. Uma vez que ela não é resultado de obra humana, e sim o resultado da obra de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, conforme nós encontramos também no texto bem conhecido, de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Assim, meus irmãos, o que nos auxilia e nos capacita a termos uma vida digna de nova criatura é essa graça recebida do próprio Deus. É nela que nós confiamos, não no nosso poder e na nossa capacidade de fazer o bem, mas no próprio Deus que nos ajuda em nós, nos dando capacidade. E por meio disso, o que nós nos tornamos então? Servos do Senhor. Olha que maravilha, como é esse desenvolvimento. Nós podemos dizer que somos servos do Senhor porque nós procuramos viver uma vida de obediência e de devoção à vontade divina. E ser servo de Deus é o melhor que pode acontecer nas nossas vidas. E quando nós reconhecemos que nós conseguimos ser servo de Deus por meio dessa graça recebida, isso faz mais sentido para as nossas vidas, porque isso nos coloca em um local de humildade, para que não sejamos orgulhosos da nossa situação, que é uma situação de privilégio, que requer agradecimento e que faz com que estejamos aqui cantando os louvores e nos alegrando com o Senhor. Sabemos que somos servos dele porque ele nos capacitou por meio da sua graça a fazermos a sua vontade, a dedicarmos as nossas vidas, a viver um estilo de vida diferente, que seja semelhante ao nosso Senhor, que consiga refletir nas outras pessoas positivamente e demonstrar o nosso serviço a Deus, superar e vencer o pecado. O servo de Deus é aquele que, pela ajuda da graça e do Espírito Santo, consegue ter uma vida não dirigida pelo pecado, mas dirigida por Deus, longe das trevas
da perdição. E o mais importante de tudo isso é que estar na presença de Deus, ser servo do Senhor, receber essa graça, é algo que deve ser voluntário. Nós temos que fazer isso com prazer, com gratidão. Não se preocupe se o outro não tem o mesmo prazer e a gratidão de estar na casa do Senhor, de servir o Senhor. Faça isso você. Se nós estamos unidos a Cristo, entendemos que essa união está relacionada à sua morte, à sua ressurreição, que isso é algo profundo. Eu não preciso ter mais razões para servir esse Deus voluntariamente e com alegria. E para entender que na verdade nós recebemos essa liberdade do Senhor, porque ninguém é obrigado a servir o Senhor, mas devemos fazer isso com o coração. E se você não tem prazer em servir ao Senhor, para aí, talvez seja a evidência de algo errado. Mas vamos separar as coisas. Nós sabemos que existem dias difíceis. Nós sabemos que tem dias que nós não queremos levantar da cama, quanto mais ir na igreja. De fato isso acontece. Mas de maneira geral, o nosso coração precisa estar alegre e satisfeito com a possibilidade de estarmos unidos com os nossos irmãos, servindo a esse nosso Deus, que tanto fez e tanto faz por nós. Irmãos, eu vou concluir, mas para conclusão, eu só queria que os irmãos se atentassem a um detalhe: que a nossa união com Cristo, essa união é algo que deve nos levar a glorificar a Deus. A nossa união, e para sabermos se eu tenho união com Cristo, eu preciso saber se eu tenho uma vida que glorifica a Deus. Não fica triste com isso não, que eu estou dizendo, porque talvez surja uma outra dúvida, uma outra pergunta na sua mente, que eu vou tentar deixar isso um pouquinho mais claro. O que é ter uma vida que glorifica a Deus? Talvez seja essa a dúvida. Talvez você pense que servir a Deus seja uma vida que esteja longe da sua capacidade. Sei lá, uma vida para um pastor, para um padre, para um missionário, para uma freira, para algum líder religioso que tenha condição de dedicar 10, 12 horas do seu dia em oração, em dedicação à sua vida espiritual e meditando na palavra do Senhor. Mas pastor, eu não tenho esse tempo para fazer isso. Parabéns, eu também não. Claro que separar um tempo para fazer todas essas coisas é muito bom e devemos fazer sim, mas ter uma vida dedicada a Deus, uma vida que glorifica a Deus, irmãos, é muito mais simples do que nós imaginamos. É no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Olha o que o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebeis, façai tudo ou qualquer outra coisa, façai para a glória de Deus. Então é no seu dia a dia, é amanhã no seu trabalho, na sua escola, no seu lar, cuidando da sua família, fazendo a refeição para a sua família, né? O filho lavando a louça, né? Para a mãe. É fazer da melhor forma possível. É se dedicar ao seu emprego para fazer o melhor. Talvez o seu emprego não seja o melhor, talvez o seu chefe, né, nem seja tão bonzinho, talvez você não esteja trabalhando naquilo que você quer ou que você gosta, mas faça o melhor. É isso que é glorificar a Deus na sua vida. Entende? Não é nada que nós não possamos alcançar. Eu quero que os irmãos meditem e levem isso como desafio.
para que tenhamos uma vida que glorifique a Deus, nada longe da nossa capacidade, mas vivendo o dia a dia, o cotidiano, buscando entender que essa é a vontade de Deus. Eu estou no trabalho, vou fazer o melhor, porque Deus espera que eu faça o melhor. A minha vida precisa ser assim, porque eu demonstro assim o amor de Deus. Eu demonstro que eu sou uma nova criatura e Deus é glorificado na minha vida. As pessoas não conhecem a Deus muitas vezes, mas glorificam a Deus pela nossa vida, como reconhecem em nós virtudes essa que nós recebemos do Senhor. Que esse possa ser o nosso desejo, de glorificar a Deus em nossas vidas, e que isso faça sentido na nossa união com Cristo, para que tudo o que fizermos, o nome de Deus seja glorificado, e que Ele nos abençoe.